Então, Você grava toda a aula, depois posta lá, professor, para nós? isso. A da semana passada, calma aí. Isso. A da semana passada acabou dando um probleminha, eu vou ter que repostar ela. Vou ter que regravar ela porque deu problema na hora de gravar. Mas a de hoje eu já vou postar hoje mesmo, tá? Assim que terminar. Aí o seguinte, pessoal, então vocês vão receber algumas plantas do terreno da universidade, e aí a primeira delas vai ser uma planta de cobertura e implantação. Então vocês vão conseguir ver qual é a distância do prédio da faculdade até a calçada, certo? Então aí já vai ter como ter uma dimensão até esse ponto, que é a calçada. A rua e o próximo terreno, a gente vai ter que tirar essas informações lá do Google Maps, certo? Eu não sei se o Rigoberto já passou alguma orientação para vocês quanto a isso, mas ele ia trabalhar em cima disso para que vocês conseguissem é, perceber qual é a posição do terreno e tudo mais. Qual é a orientação que eu tenho para vocês em relação a isso? No outro terreno, a implantação vai ser a mesma do que está nesse terreno, certo? Ou seja, a distância que ela tiver da calçada até o prédio, na planta que eu mandar para vocês, no terreno novo, ela também vai ter a mesma distância, porque vai ser um projeto espelhado, certo? Ô, professor, e Oi. o nível é o mesmo? É o mesmo nível? Então, essa questão do nível, o Rigo que ia passar para vocês. Mas eu vou conversar com ele caso ele não tenha passado nenhuma informação, tá? A questão em relação à altura, eu vou mandar uma planta de corte, tá? Para quem não sabe o que é uma planta de corte, é como se eu estivesse enxergando o meu projeto cortado em alguma região ali e eu consigo enxergar todos os detalhes daquela região que eu cortei, tá? Então é como se eu abrisse o prédio no meio e fizesse o desenho daquilo que eu estou enxergando. Tá? Então, daí lá eu consigo ver a altura que a minha passarela vai ter que sair, certo? Que altura ela vai ter que ter em relação ao nível do chão, né? E em relação ao teto mesmo, certo? Então, assim, qual que é o nível máximo que ela vai ter, tá? Então, aí com esses projetos, com esses desenhos, vocês vão conseguir projetar de vocês, certo? Ah, mas como vai ser esse projeto? É um projeto no sentido de que vocês vão ter que colocar a distância que vai ter que ter entre os pilares para não atrapalhar o trânsito, toda aquela questão. Tem a rua, enfim, tudo isso vocês vão ter que pensar. Ah, mas a gente não viu sobre isso, então vai ter que dar uma pesquisada, Ô, certo? Isso faz professor, parte da IP. Oi. essa implantação que o senhor mandou aí vai ser a mesma, pode considerar a mesma para o outro lado? É o mesmo prédio, no caso? Isso mesmo, é espelhado. É espelhado? Isso. A cota É de pavimento, tudo? Ou tudo. vai ter diferença de nível? Então, a única coisa é o nível. Eu vou ver com o Rigoberto o que ele deixou preparado para vocês, porque ele ia passar a planta planialtimétrica, que é a que diz o nível do terreno. Mas eu não sei o que ficou ao certo combinado com vocês, mas eu E, vou falar com ele. e sobre a questão da largura da passarela, vai ter Ah, alguma não, aí é com vocês. especificação assim na Limpeza do Mar ou tem que seguir uma norma? Aí é com vocês. Isso já faz parte da IP. Já faz parte da IP. No caso, a gente tem que Já. pesquisar a norma ou Isso. vai ter Vocês que é que vão respeitar ver. ela? Isso. Professor, Oi, vocês vão justificar tudo que vocês fizerem, entendeu? essa passarela vai ficar perpendicular à fachada dos dois polos ali. O outro vai ficar bem de frente, nas mesmas linhas laterais ali. Isso, espelhado. Leve isso em Alinhadinho uma consideração. com a outra. Não vai, tipo, ter deslocamento devido ao terreno estar mais para baixo ou mais para cima. Não, esse tipo de situação a gente não vai ter, tá? A única coisa é se vocês vão ter que definir qual é o melhor para não atrapalhar o trânsito, enfim, nesse sentido.
Hein, E a professor, princípio, pode falar, Ademir. professor, a Oi. princípio, essa primeira etapa agora é uma planta baixa só que a gente vai apresentar, porque a gente estava conversando no grupo sobre qual que é o encaixe, onde vai ser encaixado, tudo isso aí já é uma coisa bem à frente, né? Vai ser Não, preciso apresentar tudo isso agora ou só uma planta baixa, um esboço do que não, seria e um, todo o por estudo em cima? enquanto é um esboço, é isso mesmo. Por enquanto é um esboço da ideia. Então, o que vocês vão ter que pesquisar? O que vocês vão ter que me propor para nós, né? Esse esboço da passarela. Então, vai ter que ter altura, vai ter que ter inclinação, vai ter que ter a largura dela. E aí, uma das coisas é especificar os materiais que vão ser utilizados. Então, vocês já vão ter que ter definido qual vai ser a estrutura. Vai ser de concreto? Vai ser metálica? Qual vai ser o tipo de estrutura, entendeu? Madeira, enfim, o que vocês acharem melhor. E, além disso, como vai ser essa cobertura, tá? Então, assim, pesquisem os tipos de estruturas que existem, os tipos de passarelas que existem, deem uma olhada na internet, essas passarelas que atravessam rodovias ou que atravessam grandes avenidas, tá? Vejam o que se encaixa melhor, tá? Agora é mais a parte da criatividade de vocês mesmo, tá? Então, assim, o que precisa são as dimensões. Eu acho que isso realmente está faltando para que vocês tenham uma ideia de que tamanho vai ser essa passarela, né? E o caminho que ela vai ter que percorrer. Então, Professor, essa esses. dimensão, bom, você já falou, já pode seguir a mesma distância do prédio atual com o outro que vai ser implantado. Mas a Isso, questão do prédio atual, no caso, a gente vai ter que fazer o engate da passarela no prédio existente. Vai poder isso. ser feita alguma alteração nesse prédio, uns pilares de Se vo- apoio ali na entrada, ou vai poder mexer na fachada ali ou não? Pode, se for necessário, pode fazer alteração. Mas daí vocês têm que justificar, entendeu? Essa que é a questão. Sempre justificar. Tá Quanto, ok. quanto mais completo for, assim, melhor. Tá ok, então. Professor, esse esboço tem que ser feito no AutoCAD ou é um esboço feito à mão? Tipo um croquis? Se vocês tiverem já o domínio da ferramenta do AutoCAD, pode fazer no AutoCAD. Se não, pode fazer um croquis à mão, desde que ele seja detalhado, que ele tenha uma certa, que ele consiga ser interpretado, tá? Não precisa ser um projeto detalhado, mas tem que ser um bom croquis. Certo? As medidas, pode usar essas uma da implantação que está no AutoCAD, né? Ou Isso, as não? medidas sim. Porque, Isso, as porque medidas não tem sim. como a gente. Porque o correto seria fazer uma medição em loco, mas a gente não dá para ir. Então, isso na verdade essa era a nossa intenção, né? Que vocês fossem lá e medissem. Mas agora a gente está mandando os projetos já para evitar esse tipo de situação. Professor, Ô, professor, mas se a gente quiser ir lá e medir a rua, a gente pode. Pode Eu não ficar à sei se vai dar vontade. certo pelo Google, não. Tá, não, pode ficar à vontade. Certo? Fiquem à vontade, Beleza. pode ir lá sim. Caso consiga essa informação, se quiser compartilhar com os colegas, pode compartilhar, não tem problema. professor, então, como é só um arquitetônico por enquanto, vai ter um corte longitudinal ali que vai mostrar Isso. toda a estrutura, praticamente, se for estrutura metálica, vai mostrar a tesoura, tudo, né? Isso, Mas a gente pode. não precisa se preocupar com isso, né? Na Não. estrutura, agora. Não, com a dimensão dos elementos estruturais, não. É óbvio que a gente tem um bom senso, né? Existem já algumas. Vai com bom senso, entendeu? Dá uma pesquisada, como funcionam alguns sistemas estruturais, qual é o vão que eles conseguem alcançar, entendeu? Então, assim, vai dando uma pesquisada. O importante é que vocês justifiquem, tá? Mas nesse primeiro bimestre já vai ter que ter uma escolha do material que vai usar, né? Isso já. Então, assim, qual material? Ah, vai ser pré-moldado? Então, que tipo de material é esse? Dos materiais fundamentais da construção civil, quais são
quais são esses materiais, entendeu? Então, vocês vão ter que trabalhar em cima disso. Ô, professor, e esse fluxograma de desenvolvimento do projeto, como funciona isso? O que seria? Ó, o fluxograma do desenvolvimento do projeto é o que vocês vão ter que fazer daqui para frente para conseguir terminar o projeto, certo? Então, assim, quais são as etapas que vocês vão ter que cumprir para finalizar esse projeto? Não é, então, o fluxograma da obra, então, é do projeto... Pode ser, não, pode ser, das etapas para conseguir cumprir a obra, mas, assim, do projeto que eu digo, empreendimento, que seria a construção da passarela. Ah, sim. Entendeu? O desenvolvimento tipo de material que vai desenhar o... É pesquisa e desenvolvimento do projeto, seria isso? Seria da construção da passarela. Entendeu? Do projeto seria... que eu digo passarela. Isso. O fluxograma de execução da obra, no caso. Isso. Quais são as etapas que estão envolvidas ali? Certo? Tá, ok. Professor? Oi. Pode falar. Quando você vai disponibilizar esse material no estúdio? Hoje. Hoje ainda já vai estar lá? Isso. Vou Beleza. colocar lá para vocês o PDF. Salve, quebrada! Pessoal, é o seguinte. Vamos então para nossa aula. Hein, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tem como Pode você falar. colocar o arquivo direto como em formato do AutoCAD? Também? Tem sim. Coloca em PDF e o AutoCAD também. Tá bom. Tá bom? Tá bom, vou fazer isso. Tá bom. Pessoal, então é isso, né? Tá me vendo? Vendo, não. Vamos então para a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Hoje meu computador está bem devagar. Pessoal, alguém teve problema para entrar no link? Eu não. Se alguém puder dar uma ajuda para o Matheus, ele está mandando mensagem aqui que não está liberado para ele, mas se alguém puder dar uma ajudinha... Eu consegui lá, professor. Conseguiu? Consegui. Mas, não era nem você, é o outro Matheus. Ah, tá. Eu mandei o link para ele também, para ver se ele consegue. Então, beleza. Então tá ótimo. Obrigado. Pessoal, então vamos lá. Iniciar a nossa aula, tá? As dúvidas da IP já foram, a maioria delas sanadas, certo? Sejam criativos, sejam detalhistas e vai dar tudo certo, certo? Hoje, então, pessoal, a nossa aula, a gente começa uma nova etapa. Oi. Durante a execução desse projeto da EP aí, qualquer dúvida pode chamar o senhor no privado aí, no WhatsApp? Pode Tranquilo? chamar. Tranquilo. Sem problema? Não, sem problema. Você pode chamar sim, fica tranquilo. Vai ser muito. Professor, eles falam para tirar as dúvidas no fórum aí, mas é bem complicado o fórum, né? Até o retorno chegar é bem difícil. Demora um pouco. Não, mas assim, o registro da aula a gente precisa fazer lá, certo? Aí, outras dúvidas que são um pouco mais rápidas, a gente pode fazer por meio de outros canais. Pode fazer uma você está no grupo da sala? Não. Beleza. Beleza? Mas vocês têm acesso ao meu número, né? Então, pode mandar mensagem. Beleza, valeu, professor. Tá? Beleza?
Pessoal, então, ó, hoje a gente acabou de falar na última aula sobre momento de inércia, né? Que foi uma última propriedade geométrica que a gente viu das seções, e a partir de agora a gente começa a ver outros tipos de características, de propriedades dos nossos elementos estruturais que estão relacionados à tensão e deformação, certo? Que são elementos aí fundamentais da resistência dos materiais. Então, a gente sai um pouquinho da propriedade geométrica e a gente vem para as propriedades físicas desse material, certo? Então, agora a gente vai ver diferença quando o material for concreto, a gente vai ver diferença quando o material for um metal, certo? Então, a gente vai ter essas diferenciações, tá? Mas para que a gente possa chegar a esse nível de conhecimento dos materiais, a gente precisa entender ainda algumas coisas um pouco mais arbitrárias, um pouco mais genéricas, né? Então, a gente começa hoje falando um pouquinho sobre o que são forças e tensões, para conseguir diferenciar o que são essas duas constantes físicas, né? Então, aí a gente vai ter uma conversa um pouco mais conceitual a respeito disso, tá? Até por isso que eu quis fazer essa aula em transmissão ao vivo, porque podem gerar algumas dúvidas, né? Quando são continhas, alguma coisa nesse sentido, acaba sendo um pouco mecânico. Então, até que é mais fácil de conseguir entender. Mas quando envolve algum tipo de conceito, é importante que a gente tenha esse feedback síncrono, né? Que é no sentido de ser ao vivo ao mesmo tempo. Né? Então, olha lá, ó, nesse tópico a gente vai começar a estudar um pouco sobre o conceito de tensão e entender qual é a diferença entre a tensão e a força. Né? Então, a gente imagina que pode ser a mesma coisa, mas na verdade não é. Né? E isso vai proporcionar a vocês meios e métodos que habilitem a análise e desenvolvimento de projetos e de vários tipos de estruturas, sejam elas de concreto, metálica, madeira, tá? Para realizar uma análise em diferentes tipos de materiais sujeitos a diferentes carregamentos. Tá? Então, aqui, ó, só nessa tela, a gente já tem diversos conceitinhos que são característicos que são palavras-chave aí para as nossas disciplinas específicas de estruturas e que vai se tornar muito comum no nosso dia a dia, né? Então, vocês ainda vão ouvir muito falar sobre isso, tá? Então, hoje é realmente uma introdução de tudo que vai acontecer para o resto da faculdade no que diz respeito à questão estrutural, certo? Então, olha lá, ó, esse conteúdo, ele está vinculado tanto a disciplinas que são básicas, né, até aquelas disciplinas que são específicas, que a gente vai até o final do curso. Então, é meio que a gente pega a física, né, aquela física que a gente aprendeu pura, faz aí um bem bolado com ela para a gente conseguir aplicar isso dentro da nossa profissão. Né? Então, a maioria das coisas que a gente acaba vendo em resistência dos materiais, ela tem origem lá na física mecânica. Né? Então, vocês vão perceber que várias coisas a gente acabou já vendo lá em física e a gente retoma de uma forma um pouco mais aplicada para que a gente consiga entender como funciona um sistema estrutural, certo? Então, aqui a gente acaba estudando a relação entre as cargas externas aplicada a um corpo deformável, né? Então, o que seriam as cargas externas? Seriam todas as forças, né? Aquilo que está, de alguma forma, trabalhando ali naquele local, né? No meu elemento estrutural, seja ele qual for, né? E sempre aplicado a um corpo deformável. O que significa isso? A algo que não é rígido a ponto de não ter nenhum tipo de deformação. Então, por exemplo, o concreto, qualquer estrutura que a gente trabalha, por menor que seja, ele tem algum tipo de deformação. Ele sofre algum tipo de deformação. A nossa ideia é não deixar isso acontecer, né? Tanto que ele sofre algum tipo de deformação que a gente acaba tendo o quê? A ruína de muitos prédios, por exemplo. Então, se for um cálculo mal feito, é perigoso cair. Né? Então, assim, ele cai justamente porque os nossos materiais têm essas características de ser deformável, né? Até chegar à ruptura.
né? Então, enfim, a nossa ideia é não deixar chegar a esse ponto, tá? Então, aí a gente relaciona isso, essa deformação, à intensidade das forças que ele pode ter, né? E são forças que eram externas e passaram a ser internas, né? Então, é essa relação que a gente acaba trabalhando dentro da resistência dos materiais, né? Tudo que a gente viu até aqui, no fim das contas, era a parte de mecânica, né? Agora a gente começa a ver mais a parte de resistência dos materiais, tá? Então, olha lá, ó, esse assunto envolve o cálculo de informações, proporciona o estudo da sua estabilidade quando sujeita a forças externas, certo? Então, o que, que a gente tem no dia a dia? O que, que a gente tem no mundo, na natureza? Vento, a gente tem a gravidade, a gente tem o sol, a gente tem, o que mais? A gente tem as pessoas, né, que estão andando dentro dos nossos edifícios. Tudo isso gera uma força externa. Tudo isso gera uma tensão nos meus elementos estruturais, certo? E aí, essas tensões, que são provenientes de forças externas, elas se transformam em forças internas que fazem com que o meu corpo se deforme, que fazem com que o meu corpo se movimente e que, enfim, aconteça tudo o que tem para acontecer, certo? Então, é com isso que a gente acaba trabalhando na resistência dos materiais para dar um subsídio, para dar uma base para vocês chegarem lá nas disciplinas mais para frente e que vocês consigam entender o funcionamento das estruturas, dos elementos estruturais com mais confiança para conseguir dimensionar esses elementos estruturais da forma mais eficiente possível, certo? Então, a gente vai entender de forma mais minuciosa aqui, né? Quando a gente estiver no cálculo estrutural, a gente já não vai ser tão minucioso assim, certo? Então, olha lá, ó. Os conceitos mais fundamentais, né, na resistência dos materiais são a tensão e a deformação. Esses conceitos eles podem ser ilustrados de forma mais elementar, considerando uma barra prismática sujeita a uma força axial, que é uma carga externa. Mas aí a gente se pergunta, né, o que é uma barra prismática, o que é uma força axial, o que são cargas externas? Então, a barra prismática é uma forma elementar de representar um elemento estrutural que tem um comprimento muito maior do que a sua largura e a sua altura, né? Então, se a gente for pensar que tipo de elemento que tem essa característica de barra prismática, que é ter um comprimento muito grande em relação à altura e à largura? Um pilar, uma viga, tá? Então, se a gente representa um pilar e uma viga por meio de um elemento mais elementar, mais genérico, eu posso entender de forma geral o comportamento desse elemento estrutural, certo? Então, por isso que a resistência dos materiais, por ser uma disciplina um pouco mais fundamental, eu posso trazer isso para uma característica mais genérica, né? Então, por isso que a gente começa trabalhando com barras prismáticas, para representar esses elementos estruturais. Então, qualquer barra, barra de aço, uma viga de concreto, uma viga de madeira, uma viga metálica, se ela tiver um comprimento muito maior do que a altura e a largura, eu posso considerar ela como uma barra prismática. E o que seria, por exemplo, uma força axial? Uma força axial, ela é uma força que ela está na mesma direção dessa barra, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma barrinha, uma força que está na mesma direção dela, pode ser uma força representada por esse desenho, tá? Então, eu tenho uma força que é paralela. Liga o microfone aí, meu. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Se puder desligar, por favor. Aí, acho que foi. Então, se eu tiver, por exemplo, essa força aqui, ó, paralela ao comprimento longitudinal da minha barra, eu tenho uma força axial, certo? E essa força axial, ela é uma carga, ela pode ser uma carga externa, certo? E essa carga externa, ela vem a partir de alguma
de alguma ação externa que força esse elemento e gera uma tensão nele, né? E essa tensão gerada não pode fazer com que esse elemento se rompa. Muito pelo contrário, tem que garantir que esse elemento vai sofrer essa tensão e nada vai acontecer, certo? Ô, professor, Oi. explica de novo. A força viria assim do lado ou de cima? Eu não entendi. Aqui, Como ó. assim, na mesma direção? Ó, aqui, ó. Então, supondo que eu tenha essa barrinha aqui, ó, certo? Então, essa barrinha, ela tem o comprimento muito maior do que o diâmetro, certo? Então, ela tem um comprimento muito maior do que as outras duas dimensões, que seria, por exemplo, a altura e a largura, certo? Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa força P, que ela está na mesma direção do comprimento da minha barrinha, certo? Ah, tá. Tá, aí ó, eu tenho então uma força que ela está na mesma direção do comprimento da barrinha. Logo, essa força é uma força axial, certo? Essa força axial, ela vai gerar um tipo de tensão, né? E onde que vai ser essa tensão? Vai ser perpendicular a essa barra. Vai ser um corte perpendicular a essa barra, que seria a minha área de seção transversal, né? Então, o que acontece? Até agora a gente estava trabalhando com seção transversal, uma seção retangular, estava trabalhando com uma seção em I, certo? Isso é uma seção transversal, nada mais é do que um corte em algum elemento estrutural. Se eu for fazer um corte nesse elemento estrutural, qual que vai ser a seção que eu vou ter? Um círculo, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu vejo que ele é circular, certo? Então, isso é uma força axial em uma barra prismática, tá? Então, hoje, né? Estou falando hoje. O nosso conceito, ele vem trazer justamente uma explicação para uma situação parecida com essa, certo? Então, exemplo, se eu tiver um carregamento aqui, um carregamento P aqui, eu tenho uma força axial numa barra prismática? Não. Tá? Então, eu posso pensar da forma como eu estou pensando agora? Não. Tá? Esse tipo de força, ele vai gerar um outro tipo de comportamento na minha barra. Tá? Vocês concordam que se eu pegar essa força, se eu pegar essa barra e puxar ela com duas forças P's, como ela está aqui ilustrada nesse desenho, eu tenho uma tendência em esticar essa barra, certo? Ou se eu apertar ela, né? Se eu tiver duas forças de compressão, eu tenho a tendência em diminuir essa barra, certo? Em comprimir ela. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar a tensão aqui, nessa primeira parte da nossa disciplina, certo? Então, é nesse tipo de situação. Por isso que eu estou querendo deixar bem claro para vocês que é em uma barra prismática, uma força axial, tá? Então, aí, ó, o que acontece? Oi. Seria uma tração? Tração, é exatamente isso. Essa força, ela é uma força P que ela traciona a minha barra, ou seja, eu tenho uma força de tração, eu tenho uma tensão de tração, tá? Mas a gente vai chegar a essa conclusão já já, certo? Mas olha lá, ó, essa minha barra, ela tem um comprimento, né, o comprimento L, e aí, depois que eu aplicar essa força nessa barra, o que eu vou ter? Eu vou ter um acréscimo nesse comprimento, tá? O acréscimo é esse delta aqui, ó. Certo? Essa letrinha grega que é representada pelo delta. Então, esse acréscimo é justamente uma deformação que a minha barra sofre, tá? Por quê? Porque está sendo aplicada uma força nela, tá? E é com essa deformação que a gente acaba trabalhando dentro da nossa disciplina de resistência dos materiais. Isso é uma das coisas que a gente vai tentar descobrir, tá? Mas essa deformação, ela é gerada por quê? Porque existiu uma tensão, tá? E hoje a gente vai se concentrar nisso, na tensão que é gerada por uma força externa, né?
e que acaba se transformando depois em uma deformação. Então, esse P é uma força externa, tá? Essa força P, ela atua nas infinitas seções, aqui nessa barrinha, certo? Ela atua aqui, ó, nas infinitas seções dessa barrinha. E aí, se eu pegar, hipoteticamente, essa seção MN aqui, ó, essa seção MN, eu vou fazer o quê? Ver qual que é a tensão que está sendo gerada nessa seção, certo? Para saber qual é a tensão que está sendo gerada nessa seção, eu vou ter que pegar a minha força P e distribuir em toda a minha área. E aí eu chego na minha fórmula de tensão. Então, se eu for pensar... Ô, professor. Oi? Vai ter a diminuição desse diâmetro aí também, não vai? Do círculo, se eu esticar ela. Vai, só que isso é uma outra propriedade. Ela é ainda mais peculiar, né? Principalmente para nós. Porque antes dela se deformar, a gente vai... Foi uma boa pergunta, a gente vai ver ainda sobre isso. Essa deformação aqui é a deformação longitudinal, tá? E aí eu posso ter a deformação transversal. Então, essa é um outro tipo de deformação. Ela é ainda bem menor do que esse tipo de deformação, né? Por quê? Porque o nosso material, ele nem chega, a gente não deixa ele chegar nesse tipo de deformação, entendeu? Então, para cálculo estrutural mesmo, raramente eu vou utilizar. Eu acabo utilizando ele em relação à torção, tá? Mas em relação à força normal, é raro a gente conseguir utilizar esse outro tipo de deformação, certo? A gente nem considera que a gente chega a esse patamar. Ah, tá? beleza, então. Mas então aí... Oi? Aí, no caso, essa barra está sofrendo tipo um cabo de guerra. Sendo Isso. puxado pelas duas Pelos dois lados, isso. Isso mesmo. E essa forma aqui é P sobre A, no caso, seria essa força que está sendo executada nas extremidades sobre a área da seção. Seria isso? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aí o que acontece? Eu tenho essa força e tenho uma área. Essa força vai gerar uma tensão em relação a essa área. Então, aí com isso, eu faço o cálculo da minha tensão, tá? Então, ó, aqui é mais ou menos o que a gente já discutiu e a gente vai passar para o próximo slide que traz justamente essa fórmula, né? Então, assumindo que tudo isso acontece lá na minha barra, eu tenho que a tensão na minha seção transversal é a força que está sendo aplicada dividido pela minha área, certo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: por que eu não preciso calcular por que essa força, por que eu tenho uma tensão que atua infinitamente aqui, ó, nas infinitas seções transversais que eu tenho? Porque em toda essa seção transversal, em todo esse elemento, eu tenho a mesma força sendo aplicada, que é a força P, certo? Se eu pegar, então, uma seção transversal aqui, nossa, peraí. Se eu pegar, então, uma seção transversal aqui na extremidade, ou nessa extremidade, ou bem no centro, eu vou ter a mesma tensão. Porque eu tenho a mesma área, ó, eu tenho a mesma área e a mesma força aplicada. Se eu tiver uma variação de área, eu vou ter uma variação de tensão? Sim. Se eu tiver uma variação de força, eu vou ter uma variação de tensão? Sim. Tá? Então, é com isso que a gente tem que ficar esperto um pouco mais para frente, tá? Porque eu posso ter esse tipo de variação, certo? Mas, no geral, eu não tenho variação de seção e eu também não tenho variação de força, certo? Professor, mas qual o limite de segurança para não haver o rompimento dessa barra, no caso, para uma determinada força? Até que, por exemplo, uma força de um diâmetro X aí, até que força que eu posso usar nela para não haver o rompimento dentro do coeficiente de segurança? Isso vai depender do material que você está usando, né? Então, por exemplo, barras de aço, elas suportam uma tensão muito maior do que uma viga de madeira, por exemplo, certo? É claro que isso se eu tiver a mesma seção.
Mas isso vai variar de acordo com o meu módulo de elasticidade, tá? Que é um assunto um pouco mais para frente que a gente vai discutir. Mas isso tem a ver com a resistência do material em si, né? Então, assim, a capacidade dele de suportar. Então, a gente sempre vai ter uma tensão admissível, que é uma tensão máxima que eu posso chegar. Então, até que eu alcance essa tensão que é admissível, tá tudo bem, eu não posso ultrapassar ela. E a partir dela é que eu consigo fazer esse dimensionamento, ou de força ou de área. Geralmente eu tenho o valor da força, e aí eu acho o valor da minha área. Oi? Esse cálculo dessa tensão é o cálculo da tensão que a viga vai sofrer nesse caso, não é? Isso. A viga é um elemento prismático. Só que o problema da viga em si é que nem sempre ela vai ter somente uma força longitudinal, né? Porque na viga, só de ter o peso próprio, eu tenho o quê? Eu tenho uma força aqui, ó, ao longo de toda essa viga trabalhando nela, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu acabo não podendo transferir essa fórmula simplesmente justamente porque eu tenho influência de outros fatores, certo? Só que, por exemplo, se eu tiver uma treliça, então imagine que eu tenho uma treliça de telhado aqui, ó, certo? Na treliça de telhado, eu nunca vou ter nenhuma outra força que não seja força normal, tá? Por mais que eu tenha um carregamento aqui, ó, das minhas telhas, pera lá. Então, ó, imagine que eu tenha a minha treliça aqui, ó. Que tipo de carregamento externo eu vou ter? A telha, certo? A telha, o vento. Só que daí, o que eu tenho aqui na minha terça? Aqui na minha treliça, eu tenho as minhas terças, né? São pequenos pedaços, pequenas viguinhas de madeira que vão transferir essa carga para a minha treliça. Terça. Nossa. Espera lá. Tesoura terça. Isso. Espera lá. Deixa eu achar aqui onde eu tô. É uma tesoura, não é uma tesoura, professor? Isso aí? Isso. Só que daí aqui, ó, eu tenho alguns elementinhos de madeira que transferem a carga a carga que está recebendo externa, isso, as terças. A carga que está recebendo externa para minha trelicinha aqui, né, para minha tesoura. Aí o que acontece? Eu nunca vou ter um carregamento desse tipo. Ó, eu nunca vou ter um carregamento desse tipo em qualquer barra da minha treliça. Então, na minha treliça, eu sempre vou ter o quê? Carregamentos desse tipo aqui. Na minha treliça, eu sempre vou ter carregamento desse tipo aqui, certo? E em qualquer treliça, tá? Pode ser uma treliça metálica, uma treliça de madeira, pode ser de qualquer tipo. Eu sempre vou ter forças axiais em barras prismáticas, tá? Então aqui esse exemplo ele é muito aplicável a treliças, tá? E a pilares em certas ocasiões. Mas as vigas elas têm outros fatores que também alteram a tensão na minha seção transversal. A não ser que eu tenha uma viga livre de qualquer outro carregamento, tá? Mas isso não acontece nas estruturas, certo? Essa treliça, no caso, um trilho de laje, por exemplo, ele sofre aquela pressão axial? Um trilho de laje? É. Uhum. A treliça do trilho de laje, sim. Exatamente. São só forças axiais. Qualquer treliça, qualquer sistema de treliça,
ele só tem força normal, que a gente chama, né? Que são essas cargas axiais, que geram tração ou compressão. Ou os dois no mesmo tempo? Não. Ao mesmo tempo, na mesma barra, não tem como. Porque né? se eu tenho uma força no meio da treliça, por exemplo, já então, com a laje concretada, ela sofre uma tração por estar puxando onde ela está fixa e também uma força normal ou não ali? Nesse caso é só axial? Não, todas as forças na treliça são axiais. Só que eu posso ter essa força axial de compressão ou de tração, né? Então, se ela for tração, ela vai estar puxando a barra. Se ela for compressão, ela vai estar comprimindo a barra. Só que aí o que acontece? Eu tenho que observar na minha treliça cada barra separada uma da outra, né? Então, assim, às vezes a treliça ela vai estar sofrendo compressão e tração, mas a barrinha dela, cada barra separada, sofre tração ou compressão. Não tem como a barra sofrer as duas forças ao mesmo tempo. Beleza. Porque na treliça ela está transferindo a força para outra peça, né? Isso. É isso? É isso mesmo. Ela vai transferindo de uma barra para outra. Até chegar no solo, no caso. Isso, até chegar no solo. E vai passando de uma estrutura para outra. Exatamente. Tá? E aí, o que mais importa aqui, pessoal, é que a gente está tendo uma conversa mais sobre a aplicação dela na vida real. Mas o que mais importa é que a tensão, ela é uma força em uma determinada área, certo? Então, ela é força em uma determinada área. A minha força, ela vai ser uma carga sempre em newtons, tá? A minha área vai ser sempre em milímetros quadrados. Por quê? Porque eu quero sempre ter a tensão em megapascal, tá? Se eu usar kilonewton por milímetro quadrado, eu estou em megapascal? Não, tá? Eu tenho que trabalhar em newton e milímetro para ter a tensão em megapascal, certo? Então, isso é uma dica que eu já dou para vocês e levem isso para a vida. Carga em newton, área em milímetros. E aí eu saio com a minha tensão em megapascal. Por enquanto parece bem simples, mas mais para frente complica e acaba confundindo se eu não trabalhar com essas unidades de medida, certo? Então, guardem bem essas informações. Tá? Então, como é que é? Carga em newton, área em milímetro? Isso mesmo. Então é o seguinte, essa equação ela fornece a intensidade da tensão nessa barra prismática carregada axialmente com a seção transversal de forma arbitrária, então é de forma genérica, tá? Então isso aqui é válido para qualquer barra prismática com uma força axial, certo? Então é genérico. E ela diz sobre a intensidade dessa força nessa área, né? Então, ela vai variar de acordo com a área ou de acordo com a força. Então, olha lá, quando a barra é esticada, pelo carregamento aplicado, eu tenho uma tensão de tração e, por isso, o sinal é positivo, tá? Quando a barra é apertada, ela tem uma compressão, uma tensão de compressão e o sinal negativo, certo? Então, isso também é importante. Tensão de tração, positiva. O resultado é positivo. Ó, tensão de tração. O resultado tem que ser positivo. Tensão de compressão. O resultado tem que ser negativo, certo? Então, aí eu vou colocar esse sinal. Onde que eu coloco o sinal? Na minha força aplicada, né? Se eu tiver uma força que ela está comprimindo a minha peça, eu já considero ela negativa. Se eu tiver uma força que ela está puxando a minha peça, eu já considero ela positiva. Oi. Volta lá, repete, só faltou o negativo lá, eu não entendi. Tensão de tração, resultado positivo. Isso.
Quando a tensão é de compressão, eu tenho um sinal negativo. Então, se a minha força ela está apertando a minha peça, eu já considero que ela está negativa. Entendeu? Entendeu? Então, sinal negativo quando eu tenho a minha força apertando a minha peça. Tração é positiva. Compressão negativa. Negativo. Isso mesmo. Tá? Então, a gente tem que sempre lembrar de observar esse sentido. Tá? Então, se eu tenho o sentido da força entrando no meu elemento estrutural, eu tenho a minha força negativa. Se eu tenho o sentido da minha força saindo do meu elemento estrutural, eu tenho essa força positiva. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o meu elemento estrutural. Se a minha força está saindo, ela é positiva. Se eu tenho aqui o meu elemento estrutural e eu tenho essa força entrando, eu tenho, então, ela negativa. Certo? Por fim, essa tensão a gente chama de tensão normal quando o carregamento é perpendicular à seção transversal. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa situação? Eu não tenho essa força... Aqui, ó, eu tenho minha seção transversal. E essa força aqui, ela não está perpendicular à minha seção transversal? Essa força aqui, ela não está perpendicular à minha seção transversal? O que é perpendicular? Ela está formando um ângulo de 90 graus. Né? Então, se eu observar aqui, ó, imagine que aqui eu tenho a minha seção transversal. Aqui eu tenho a minha força. Essa força ela é perpendicular a essa seção transversal, certo? Então, aí o que acontece? Eu tenho a minha tensão e eu chamo ela de tensão normal, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Quando a força é perpendicular à seção, é tensão normal. Tensão normal. E aí a tensão normal ela pode ser de compressão ou ela pode ser de tração. Se essa tensão normal estiver puxando, esticando a minha barra, ela é de tração, portanto positiva. Se a minha tensão normal ela estiver comprimindo a minha barra, é de compressão e por isso negativa. Certo? Beleza. Vamos para um exemplo? Ó, considerando a estrutura apresentada na figura ao lado, é uma mão francesa, né? A gente pode interpretar como uma mão francesa, com um carregamento de 30 kN. Então, aqui, ó, a gente tem esse carregamento aqui, ó, de 30 kN. Composto, e essa mão francesa ela é composta por duas barras. A barra AB, que seria essa barrinha aqui, e a barrinha BC, que seria essa barrinha aqui, certo? Será que essa estrutura aqui, será que a estrutura da barra BC, que é a barra inclinada, tem segurança para segurar a carga aplicada aqui no ponto B? Tá? Então, será que essa barra suporta esse carregamento de 30 kN? Essa é a pergunta. Tá? E aí ele já faz algumas considerações, que o diâmetro da barra BC é de 20 milímetros. Tá? Então ela é uma barra circular, porque ele deu o diâmetro, e esse diâmetro é de 20 milímetros. Aí ele deu uma outra característica, que é a seguinte: a tensão admissível desse material é 165 MPa. Ou seja, se ele ultrapassar 165 MPa, na hora que eu calcular a tensão, quer dizer que essa barra não é segura. Por quê? Porque eu tenho uma tensão nela maior do que a que é admissível. É maior do que a que eu admito para ela, certo? Então, a gente vai levar em consideração essas duas informações, tá? Então, olha lá, ó, o que eu tenho aqui?
eu tenho um sistema de forças, né? Então, aqui é o meu ponto B, que é justamente essa região. E aí, nessa força, né, a partir desse ponto, eu tenho aqui essa carga sendo aplicada para baixo, essa carga sendo aplicada para baixo. Essa carga aqui, por estar para baixo, ela vai fazer uma tração, ela vai tracionar a minha barra que está inclinada, certo? E ela vai, de alguma forma, comprimir a minha barra que está aqui deitada, tá? O que eu quero que vocês entendam é a força que está agindo nessa barra inclinada é a força BC, tá? Então, para nós, é ela que importa, tá certo? Essa força AB aqui, para nós, pouco importa, tá? Aí eu pergunto para vocês, a força de 30 kN, ela é axial a essa barra? Não. Por que ela não é axial a essa barra? Porque ela não faz... se eu cortar essa barra aqui, ela não é perpendicular, tá? Ela tem aqui, ó, um ângulo diferente de 90 graus, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir que força que é. Essa força aqui, ela acaba sendo duas parciais, né? Mas eu quero saber a parcial aqui, axial a essa barra. Qual que é o valor dela, certo? E aí, eu tenho aqui que a minha força BC vai ser de 50 kN, tá? Então, ó, desse sistema de forças, eu tenho que uma parte desses 30 kN vai fazer aqui uma tensão normal nessa minha barra. Qual que é essa parte? É justamente os 50 kN, tá? O que eu quero que vocês saibam, que para mim pouco importa o valor dessa força ou dessa força. O que importa é o valor da força que está agindo nessa barra, tá? E o exercício já está dando aqui para mim que ela é de 50 kN, tá? Então, aqui eu tenho o diagrama de corpo livre, que é justamente as duas barrinhas mostradas separadamente, certo? E aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa força puxando a barra, tá? Ah, mas por que eu tenho duas forças? Porque essa barra ela está em equilíbrio. Se eu coloco essa força aqui e eu não coloco uma força binária aqui para ela, eu não vou conseguir definir, eu não vou ter ela em equilíbrio. Eu vou ter ela professor, sendo puxada para um lado só. Oi. aí no caso, essa barra BC, no caso, ela suporta 50 newton. Seria isso? Não, não. Ela está sendo tensionada por 50 kN. É a força que está agindo nela. Mas é aquela força de 30 newton. Então, essa força de 30 kN, ela está provocando uma força axial aqui de 30 kN, de 50 kN. Mas isso aqui, ó, por enquanto, vocês não precisam entender o funcionamento disso aqui, o porquê, né? Isso é um pouquinho mais para frente. Agora, por enquanto... Eu achei que teria que fazer a distribuição dessa força aí, né, isso. nessa barra. Tem que fazer um cálculo de treliça, e por enquanto não é essa a nossa intenção. Eu só estou querendo mostrar para vocês como ela é aplicada, certo? E aí o que acontece, ó? Eu vou ter o quê? Essa força BC, que é uma força normal a minha barrinha, tá? Por que é uma força normal? Porque se eu pegar qualquer seção transversal aqui dessa barra, eu vou ter essa minha força perpendicular à seção transversal da minha barra, certo? Então, olha lá, ó. Como já era conhecida a intensidade do carregamento dessas barras, a gente tem só que observar o sentido da carga, né? Então, aqui, qual que é o sentido da carga em relação a essa barra? A carga está esticando a barra ou comprimindo a barra? Ela está esticando a barra.
Portanto, essa força BC, a gente pode considerar ela como sendo positiva, porque ela está esticando a minha barra, certo? E aí, com isso, eu calculo a minha tensão por essa fórmula. Então, a tensão na minha barra BC, ela vai ser a força, que é axial a essa barra, dividido pela área da barra, né? Então, qual que é essa minha força? A força vai ser os 50 quilonewtons. Ah, mas ali não está 50 quilonewtons. É porque quilonewtons é 10 ao cubo, né? O quilo é justamente multiplicar por 1000. Então, se eu estou em quilonewtons e eu quero em newtons, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 1000. Então, eu faço vezes 1000, né? Porque se eu tenho 50 quilonewtons, eu tenho 50.000 newtons, né? Dividido pela área da barra. A área da barra não é circular? Qual que é a área de um círculo? É o π vezes d ao quadrado sobre 4, tá? Então, isso é a área de um círculo. Ou eu posso fazer πr ao quadrado também, não tem problema. Mas aqui o exemplo está usando π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Quem que era o diâmetro? O diâmetro era 20 milímetros, né? Porque o meu exercício deu que eram 20 milímetros. Aí, eu estou usando aqui, a área sai em milímetros quadrados, certo? Fazendo essa continha, dos 50 vezes 10 ao cubo dividido por π vezes d ao quadrado dividido por 4, eu tenho que a minha tensão nessa barra é de 159,15 MPa, tá? Qual que era a minha tensão admissível? Era 165. Então, se fosse menor do que a tensão admissível, quer dizer que essa barra, ela tá segura, certo? Eu quero que vocês saibam agora. Se a gente tem uma estrutura que ela é composta por duas barras, né? Nesse caso, ela é composta por duas barras. Se eu fizer o cálculo dessa barra para saber se ela está suportando, é suficiente? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui eu tenho um sistema estrutural. O que mais que eu tenho que saber se suporta aqui essa tensão, essa força, né, esse carregamento externo? Eu tenho que saber se essa barra aqui suporta. Aqui, ó, nessa ligação, eu tenho um pino, né? O que é um pino? Um pino é um pedaço de aço que seja, e ele está ali suportando essa barra. Ele pode sofrer um corte, certo? Ele pode sofrer esmagamento, tá? Então, tudo isso são tensões geradas por uma força, tá? A tensão que a gente viu hoje aqui na aula é a tensão normal, que é uma tensão provocada por uma força perpendicular à seção transversal, tá? Então, só falando mais uma vez, qual que é a força que está agindo aqui? É a força BC, nessa barra. Por quê? Porque é a força que está perpendicular à barra, tá? Então, por estar perpendicular à barra, ela está fazendo uma tensão normal na minha barra, tá? Para calcular essa tensão normal, basta eu ter a força que está sendo aplicada, que nesse caso é a força BC, e a área da minha seção transversal, que eu sei que o diâmetro dela é 20 milímetros, tá? Então, eu não anotei, professor. Força perpendicular não é axial? É a mesma coisa. Ah, mesmo? Tá bom. É a mesma coisa, isso. Entendeu? É que a gente, lá na física, é uma força axial. Aí a gente interpreta como uma força normal, uma tensão normal. Certo? Essa força de 30... Essa força de 30 newton aí não é perpendicular a essa barra BC. Não, a de 30 kilonewtons não. Ela tem, por isso que eu mostrei essa imagem aqui, que essa força, ela acaba gerando duas forças diferentes, ó. Uma na barra BC e uma na barra B. Então, no caso, essa força AB seria de 20 newton. Não, também, ela depende do cálculo. Só que esse cálculo ele é mais para frente que a gente vai fazer, certo?
O que eu quero mostrar para vocês é que essa força de 30 kN, ela não é axial à minha barra ABC. Só que, fazendo o cálculo dessa treliça, eu descubro o valor da minha barra ABC, que é... Esse aí dá num triângulo de Pitágoras, né? 3, 4, Isso, 5. você pode fazer lá uma semelhança de triângulos, e aí você chega na resposta aqui, ó, que é 50 kN. Mas para nós isso por enquanto não importa, tá? Basta saber que que eu só consigo aplicar essa fórmula para tensões que são perpendiculares. Professor, esse 30 kN força lá é tração? 50 kN, né? É 30, né, que tá marcando ali. Aqui é. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, ó. Tá, eu tenho esse 30 kN. Ele gera uma tração e uma compressão nessas duas barras. Aqui e aqui. Só que não é uma tração que vai ser gerada por 30 kN. Certo? Vai ser uma tração que vai ser gerada por uma força que vai ser uma componente desse 30 kN. Tá? Só que agora a gente não vai se concentrar nisso. Tá? Eu quero até que vocês esqueçam isso aqui que eu passei. Tá? Vamos pensar só aqui, ó. Que essa barra ela vai ter uma força perpendicular. Que força perpendicular é essa? 50 kN. Tá? Essa força de 50 kN, ela vai gerar, então, um alongamento dessa minha barra. Por gerar um alongamento, quer dizer que ela é uma força de tração. Se ela é uma força de tração, ela vai gerar, então, uma tensão positiva. Certo? Então, essa tensão aqui, ó, ela vai ser positiva. Porque aqui eu vou estar alongando a minha barra. Tá? E aí, com isso, é só eu usar aqui, ó, 50 kN dividido pela área, né, usando o diâmetro de 20 milímetros que ele já tinha falado, e aí eu acho que a minha tensão nessa barra é de 159,15 MPa. Tá? E aí, como a tensão admissível nessa barra é de 165, então quer dizer que 165 é maior que 159. Então, ela está suportando a minha tensão nessa barra. Certo? E aí, agora... Nesse caso, já invadiu um pouquinho do coeficiente de segurança? Ou... Não chegou a invadir. Porque a tensão que está acontecendo ali é 159 MPa. O que ele suporta é 165. Então, ele está suportando. Está menor, entendeu? Entendi. O coeficiente de segurança é 165. Não. Já está ali no 165. Isso. Vamos pensar assim, tá? Porque é a tensão admissível. Certo. Não significa que 165 vai estourar a peça. Não até significa. Aí, né? Isso. Professor, como o professor chegou nesse valor aí, 159? É aqui, ó, os 50 kN, que é os 50 vezes 1000, dividido por π vezes 20 ao quadrado, que é o diâmetro, 20 é o diâmetro, dividido por 4. Qual que é a área de uma seção circular? É o πd ao quadrado sobre 4. Então, mas a área é o raio ao quadrado vezes π, não é isso? Pode ser, é a mesma coisa. Se você então, fizer o raio... Tá, o raio vai dar 10, né? Isso. 10 ao quadrado vezes π. Isso. 314. Aí, no caso, seria 50.000 dividido por 314. Isso. Então, no meu deu 157. Deixa eu ver aqui. 159. 159,23 e lá vai pancada. Dividido por 3 de 14. Ah, tá. Agora achei. Cheguei aqui. Viu?
Deu. Tanto faz. Eu posso fazer pelo πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Certo? Pessoal, o que eu quero que vocês respondam lá no fórum para mim agora, rapidinho, tá? Não é conta, é só algumas observações que a gente acabou falando durante a aula. Então, de acordo com esses cálculos que a gente fez aqui, a barra BC é segura? Né? Então, qual que é essa barra BC aqui? Ó? É a inclinada. Tá? Então, a gente já comentou sobre isso. A partir desse cálculo, é possível afirmar que toda a estrutura é segura? Então, essa mão francesa inteira, ela é segura? Quais as outras observações que devem ser quais as outras verificações que devem ser observadas para garantir que essa estrutura seja segura? Tá? Então, além de eu verificar a barra BC, o que mais que eu tenho que olhar para garantir que essa barra é segura? Né? E na construção civil, em quais situações que eu encontro forças axiais em barras prismáticas? Tá? Então, é bem tranquila a atividade, certo? Mas eu quero que vocês respondam lá agora, porque eu dependo disso para a aula de amanhã, tá? Para saber se vocês conseguiram entender ou não, certo? Para que a gente dê continuidade na nossa disciplina, tá bom? Então, abre lá agora, rapidinho. Eu deixei em anexo responder essas questões aqui, ó. Professor. Oi. Mas daí tem que considerar, no caso, o engaste ali da barra BC, né? Uhum. Pode escrever isso. A resistência dessa barra AB também e considerar o diâmetro dos pinos também, né? É isso, respondeu. É isso mesmo. Tá ok, tá? então. Mas escreve lá de uma forma mais detalhada, um pouco, para eu saber o que vocês estão entendendo a respeito disso. Certo? Pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação para poder subir para vocês no YouTube. Professor, tem como voltar naquela imagem para mim tirar uma foto da pergunta? Tem, peraí. A última imagem?